Se você acompanhava Game of Thrones, você pode ter reparado que o Tyrion Lannister, o anãozinho, ele era um dos principais comunicadores da série. E eu acho que a gente tem muito a aprender com o Tyrion Lannister quando eu falo alguma coisa em relação à comunicação. Porque, às vezes, quando você fala de comunicação, a pessoa pensa que você está necessariamente querendo enganar uma pessoa, querendo ludibriar alguma pessoa. Isso pode ser usado dessa maneira, que não é uma coisa boa, ou você pode simplesmente falar de uma forma honesta, porém se fazer entender para públicos diferentes. Então foi isso que o Tyrion Lannister conseguia falar muito bem. Então, por exemplo, ele falava com uma dada pessoa que aquela pessoa ficaria muito rica, e para outra pessoa, quando ele estava falando da mesma coisa, ele falava que existia uma oportunidade de um investimento com retornos assimétricos. Para um dado público, ele se comunicava de uma certa maneira, para outro público, ele se comunicava de outra maneira, embora ele estivesse falando da mesma coisa para os dois públicos. Você precisa entender que as pessoas elas têm uma certa predisposição a entender alguns tipos de linguagem. Então, é algo que o Lula entende muito bem. Então, boa parte da direita brasileira, eu acho que a quase totalidade da direita brasileira não entende a linguagem política por trás do Lula e por trás do lulismo. O pessoal às vezes pensa que o eleitorado do Lula é um eleitorado de esquerda, é um eleitorado socialista, é um eleitorado em certa medida comunista, e isso não é verdade. Uma parte muito pequena do eleitorado do Lula seria considerado um eleitorado comunista, provavelmente seria mais nos centros urbanizados. Ele também não é um cara socialista para a maior parte do seu eleitorado. Para a maior parte do seu eleitorado, o Lula conseguiu fazer uma linguagem muito interessante e muito eficiente, onde ele é visto como um cara de acomodação de classes. Ou seja, o que o Lula conseguiu fazer, de uma certa maneira, foi transformar a figura dele em uma pessoa muito combativa num cara que consegue acomodar conflitos, interesses conflitantes na sociedade. Por isso que o Lula ele é visto, para a maior parte do eleitorado brasileiro, como um cara de acomodação de classes. Então, se você quer disputar a eleição, você tem que entender isso. Assim como você tem que entender que o eleitorado do Bolsonaro não é um eleitorado ultraliberal, ultrafascista, sei lá, todos esses jargões que as pessoas gostam de usar. O eleitorado do Bolsonaro nem liberal economicamente é. Talvez uma parte muito pequena do seu eleitorado seja, mas a outra parte não é. Só que o Bolsonaro também é um cara bastante hábil politicamente, apesar das cagadas que ele está fazendo agora na presidência da República, porque ele conseguiu aglutinar, e essa a principal característica desses dois caras, é que eles são bons aglutinadores. Ele conseguiu aglutinar um certo desejo na sociedade de mudança, onde a acomodação de classe nos anos do PT e depois um pouco com o governo Temer não conseguiu resolver. Seria como se a acomodação de classe já tivesse atingido o seu limite. E ele veio com uma comunicação muito diferente daquilo que a gente estava acostumado e conseguiu aglutinar forças muito diferentes. Então, por exemplo, ele tinha entre seus apoiadores, ele tinha, por exemplo, Paulo Guedes, que tinha em tese um discurso bastante liberal economicamente, mas aqui em São Paulo, por exemplo, o estado mais populoso de São Paulo, ele tinha o senador Major Olímpio. Senador Major Olímpio, e ele conseguiu fazer de tal maneira com que esses dois grupos não entrassem em conflito. O senador Major Olímpio, para quem não lembra, se não me engano, ele votou contra a reforma da PEC do Teto, votou contra a reforma trabalhista, foi candidato a prefeito de São Paulo recentemente na chapa do Paulinho da Força Sindical. Ou seja, ele não tinha nada de economicamente liberal, mas o Bolsonaro conseguiu fazer de tal forma que essas áreas não entrassem em conflito. E é isso que faz um bom político. Ele consegue aglutinar várias forças políticas sem que elas entrem em conflito. Claro que existe também muitos políticos que são extremamente inábeis, porque eles colocam coisas juntas que não são que não dá para colocar junto. Então, imagine uma chapa de Moro e Ciro Gomes. Não dá.
Na cabeça de algumas pessoas até faria sentido, mas eles são tão diferentes em tantos aspectos que não daria liga, coisa que aqui ele conseguiu fazer de forma muito habilidosa. Então o eleitorado do Lula, ele não é um eleitorado tipicamente esquerdista, não é um eleitorado comunista, não é um eleitorado de esquerda de uma forma geral. Então o Lula e o PT, mas principalmente o Lula, ele conseguiu transformar uma dada disputa que antes se fazia no termos esquerda-direita, lá em 2002 aproximadamente, e depois ele conseguiu transformar essa discussão como sendo uma discussão entre ricos e pobres. E pobres existem no Brasil com uma proporção muito maior do que gente rica, então aqui o lulismo conseguiu trocar de pele, meio que perdendo parte do apoio dele que ele tinha na classe média e conseguiu aumentar muito o apoio que ele tinha nas classes pobres. E as classes pobres são especificamente as classes mais conservadoras do Brasil. Em termos morais, os pobres costumam ser muito mais conservadores do que as elites urbanas progressistas. Tá legal? Então a gente precisa entender muito bem que o Lula e o Bolsonaro, eles têm muitas similaridades em termos eleitorais, e eu não gosto daquelas pessoas falando, bolsopetismo, bolsolulismo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eles representam no imaginário popular vertentes de uma certa combate a uma certa elite que não é necessariamente igual para esses dois casos. Aqui é um cara que está defendendo os interesses dos pobres e dos ricos ao mesmo tempo. E aqui também é um cara que está combatendo uma certa hegemonia dos interesses do rico. Eu estou falando aqui do ponto de vista de linguagem política, eu não estou falando necessariamente se eu concordo ou discordo dessa argumentação, até porque eu discordo dela. Mas no imaginário popular, essa é a impressão que as pessoas ficam. Então, tem até uma parábola, uma vez eu escutei uma coisa que eu achei bem interessante. Tinha uma criança que ela sempre perdia. E daí ela ficava nervosa porque ela estava perdendo. Daí chegaram para ela e falaram assim, criança, você não sabe perder. E ela respondeu uma coisa muito interessante, que ela falou assim, não, eu não sei ganhar, porque ela nunca ganhou. Então no imaginário popular aqui no Brasil, existe uma elite mais rica, existe um pessoal mais pobre. E esses dois são, de certa maneira, um dos melhores exemplos do que no imaginário popular pode coincidir com uma certa coisa que não vai representar nem só um, nem só outro. Quando as pessoas votaram no Bolsonaro, eles não acharam que eles iam defender os ricos. A pessoa, quando vota no Lula, ela não acha que vai defender apenas o pobre. Tanto é que muitas das críticas de esquerda feitas ao Lula é porque ele fez pouco para os pobres. Mas para as pessoas, não é isso que elas estão vendo. Elas estão falando, não, tudo bem, a gente precisa de alguém que nos represente e que faça com que as pessoas pobres, que não estão acostumados a nunca ganhar, também comecem a ganhar um pouco. E o Lula sabe muito habilmente falar sobre isso. Ele fala, o pessoal está ressentido porque pobre está andando de avião, porque pobre está comendo picanha, o pessoal... Então ele meio que está falando, vocês sempre perderam na vida, agora vocês estão ganhando um pouco. Não é como se os ricos pararam de ganhar e agora só os pobres ganham. No imaginário das pessoas, é que agora os pobres que sempre perderam em todas as esferas da vida, agora pelo menos estão ganhando um pouco. Então esse é o tipo de comunicação política que eles fazem e que a gente tem que tomar muito cuidado. Então o Major Olímpio, o pessoal que tipicamente votou no Bolsonaro não é um pessoal liberal. Talvez 10% do eleitorado do Bolsonaro seja economicamente um pouco mais liberal. Talvez, eu acho que é menos do que isso. Então, se você está tentando tirar o Bolsonaro do segundo turno, tirar o Lula do segundo turno não vai dar. Mas assim, disputar voto com o Lula, você tem que atacar a parte que dá para atacar. Se você ficar com um discurso estritamente liberal, você tem uma parte muito pequena do eleitorado que você consegue cativar. Embora a esquerda vão colocar o Bolsonaro como um cara de eleitorado muito liberal, mas não é verdade. Assim como o pessoal aqui do Bolsonaro vai colocar o Lula como sendo um candidato de um eleitorado de esquerda, que também não é verdade. Então, a principal coisa que você tem que fazer é entender mais ou menos como que são vistas essas pessoas de forma
no imaginário popular para poder fazer a comunicação mais eficiente possível, beleza? Então esse aqui é o primeiro vídeo que eu gravei depois de muito tempo aí que eu fiquei sem gravar, acho que mais de uma semana. Vou gravar vários outros vídeos. Se tem algum tema aí que vocês viram aí nessa última semana que vocês querem que eu comente, por favor, comentem embaixo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.